Dizem que o Brasil é um país condenado à repetição. Promessas, crises, salvadores da pátria, e de repente, tudo desmorona. Mas imagine um presidente que chegou ao comando do país sem ter planejado, sem máquina política milionária, sem carisma de galã de televisão, e que mesmo assim ajudou a domar uma inflação que devorava salários em questão de dias. Agora imagine que esse mesmo homem nasceu em alto mar, não em uma cidade, não em um hospital. Em um navio, balançando nas ondas escuras do Atlântico, numa madrugada de inverno, um bebê tão frágil que ninguém tinha certeza se sobreviveria à semana seguinte, e que um dia teria o destino de segurar o país inteiro à beira do abismo. Esse bebê se chamaria Itamar Augusto Cautiero Franco. E a sua vida começaria com uma pergunta brutal. Ele vai aguentar? Era 28 de junho de 1930. O navio Itália cortava a costa brasileira, na altura da Bahia, quando as dores da jovem Maria do Carmo Cautiero Franco ficaram incontroláveis. Ela não estava pronta. O médico de bordo não estava pronto. Ninguém ali estava pronto. O mar, indiferente, jogava o casco de um lado para o outro como se fosse um brinquedo. Num porão improvisado como enfermaria, à luz amarelada de lampiões, um choro fino rompeu a madrugada. Um recém-nascido, pequeno demais, envolto em panos ásperos, tremendo de frio e de incerteza. Há quem diga que ele coube em uma caixa improvisada, do tamanho de uma gaveta, que o comandante do navio carimbou às pressas o documento que atestava aquele nascimento improvável. Entre Salvador e o Rio de Janeiro, em algum ponto indefinido do mar, nenhuma cidade para chamar de sua, nenhuma rua, nenhuma igreja como referência. Apenas água por todos os lados. Desde o primeiro minuto, a vida de Itamar parecia um desafio à lógica. Filho de mãe solteira em 1930, numa sociedade rígida, conservadora, moralista. Nenhum pai para pôr o nome no registro. Nenhum sobrenome poderoso para abrir portas. Apenas Maria do Carmo, determinada a salvar aquele menino franzino que o mundo parecia não ter pedido. Quando o navio finalmente chegou ao Rio de Janeiro, o Brasil vivia outra tempestade. 1930 era o ano da revolução que levaria Getúlio Vargas ao poder, acabando com a velha república das oligarquias café com leite, o país em convulsão, o regime desmoronando, as alianças ruindo. Enquanto a nação trocava de comando, Maria do Carmo descia a rampa com o filho nos braços, tentando entender onde e como recomeçar. O recomeço viria em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Não por glamour, não por escolha calculada, mas por necessidade. Uma cidade industrial em crescimento, cortada por trilhos de trem e avenidas largas, onde famílias vindas de todo canto tentavam a mesma coisa: sobreviver. Ali, numa casa simples, num bairro sem luxo, Itamar cresceria ouvindo dois sons constantes: o barulho das fábricas e o cochicho maldoso dos vizinhos. Filho de mãe solteira. Nem pai reconhecido ele tem. Essas frases, que em outras pessoas virariam vergonha, em Itamar começaram a virar combustível. Ele ainda não sabia, mas aquela marca de origem, de quem não deve nada a ninguém, de quem não recebeu herança política alguma, se transformaria mais tarde numa das chaves da sua imagem pública. O político que não nasceu em berço de ouro. O homem que não vinha de dinastias, que não devia favores a coronéis. Na escola, o menino era tímido, mas teimoso. Levava bronca quando respondia a professores com argumentos demais. Gostava mais de números do que de redações. Fascinava-se por mapas, por desenhos de pontes, por prédios. Enquanto outros colegas sonhavam em ser jogadores de futebol ou artistas de rádio, Itamar olhava para as estruturas da cidade. Viadutos, postes, ruas, e pensava em como tudo aquilo se sustentava. Lá no fundo começava a nascer o engenheiro. Mas antes de qualquer cálculo estrutural, ele teria que entender a engenharia mais cruel de todas, a da desigualdade brasileira. Juiz de Fora, como tantas cidades em crescimento acelerado, era feita de contrastes violentos. Nos fins de tarde, voltando da escola, o garoto atravessava bairros com casarões de janelas altas, onde o café era servido em porcelana, e seguia até vielas de chão de barro, onde crianças corriam descalças ao lado de valões abertos. Ele via com os próprios olhos a distância entre quem mandava e quem obedecia. E alguma coisa dentro dele, silenciosa, anotava: isso não está certo. Para ajudar nas contas de casa, ainda adolescente, começou a trabalhar em escritórios, em pequenos serviços, onde quer que pudesse ganhar alguns cruzeiros. A rotina era dura. Estudo de manhã, trabalho à tarde, às vezes até à noite,
e livros emprestados lidos sob a luz fraca de uma lâmpada. Maria do Carmo fazia milagres para esticar o salário, contava moedas antes de ir ao armazém e guardava, com cuidado quase sagrado, os cadernos do filho. A ambição de Itamar era simples e gigantesca ao mesmo tempo. Entrar na escola de engenharia de Juiz de Fora, numa cidade onde muita gente abandonava os estudos cedo, ele decidiu que iria até o fim. E não apenas por orgulho pessoal, mas porque sabia que um diploma de engenheiro podia ser o passaporte para algo maior. Talvez não, para o poder ainda, mas para o respeito. Não foi fácil. A concorrência era alta, as vagas eram poucas, o dinheiro sobrava pouco. Mas ele passou, e quando atravessou o portão da escola pela primeira vez, segurando os livros debaixo do braço, alguma coisa mudou. O menino que nascera sem lugar fixo, sem cidade de origem, finalmente sentia que pertencia a algum lugar. As salas de aula, as pranchetas, as fórmulas. Na década de 1950, porém, as salas de aula de engenharia não eram apenas lugares de cálculo. Eram também laboratórios políticos. O Brasil pulava de crise em crise. O suicídio de Getúlio em 1954. Os choques entre nacionalistas e liberalizantes. A construção de Brasília com Juscelino. Os discursos inflamados sobre desenvolvimento e soberania. Nas cantinas, nos corredores, nos bares ao redor da faculdade, estudantes discutiam tudo isso com fervor. Itamar, de fala pausada, sotaque mineiro carregado, não era o orador mais brilhante daquele ambiente. Havia sempre alguém mais alto, mais bem vestido, mais eloquente, alguém com sobrenome importante, com família tradicional na cidade, disposto a explicar como as coisas sempre foram e sempre deveriam ser. Era nesses debates que aparecia, quase sempre, a figura do rival. O filho dos poderosos, acostumado desde cedo a mandar, a ser ouvido, a ser aplaudido. Ao contrário dele, Itamar não tinha plateia garantida. Quando levantava a mão, muitos nem prestavam atenção. Mas quando finalmente falava, os argumentos vinham duros, diretos. Ele não aceitava que os destinos do país fossem decididos sempre pelos mesmos. Não aceitava a ideia de que o interior de Minas, onde ele vivia, fosse eternamente coadjuvante das grandes capitais. E, sobretudo, não aceitava injustiça, nem a escancarada, nem a disfarçada em tradição. Foi no movimento estudantil, em reuniões de diretório acadêmico, em assembleias cheias de fumaça de cigarro e frases de efeito que Itamar deu os primeiros passos na política. Organizava debates, ajudava a redigir manifestos, participava de chapas. Nunca foi o líder mais carismático, mas se destacava pela obstinação. Se havia uma causa, ele ficava até o fim. Se havia um problema burocrático, era ele que ia atrás da solução. Pouco a pouco, o jovem engenheiro foi entendendo uma coisa simples e devastadora. Obras não mudam uma cidade sozinhas. É preciso quem decida onde e por quê. E quem decide isso? É a política. Depois de formado, começou a atuar como engenheiro em Juiz de Fora. Circulava por toda a cidade. Fiscalizava obras em bairros nobres e em periferias sem calçamento. Via de perto ruas que se asfaltavam como mágica às vésperas de eleição, enquanto outras, onde morava gente sem importância, permaneciam no barro por anos. Observava como orçamentos iam e vinham, como prioridades eram trocadas conforme interesses. A sensação de indignação, que o acompanhava desde criança, ganhou foco. Ele passou a enxergar a cidade como um grande canteiro de obras desigual, onde alguns tinham sempre prioridade na lista. E começou a maturar a ideia que mudaria sua vida. Não bastava reclamar nos bastidores, era preciso entrar no jogo. Na política local, o domínio ainda era dos velhos coronéis, dos donos de jornais, dos empresários influentes que decidiam candidaturas em jantares fechados. Ali, o espaço para um engenheiro de origem humilde, sem sobrenome chamativo, parecia mínimo, mas era justamente essa aparente impossibilidade que o atraía. Em meados dos anos 1950, ele se filiou ao Partido Social Democrático, o PSD, uma das grandes legendas da época. Não como estrela, mas como militante de base, daqueles que distribuem panfletos, organizam reuniões, anotam recados. Nos encontros partidários, se via cercado novamente pelos de sempre. Políticos com décadas de carreira, acostumados a discursos, prontos a barganhas silenciosas. Para muitos deles, Itamar era apenas o engenheiro sério, competente, meio calado. Quase ninguém o via como futuro candidato a nada.
Mas algumas lideranças locais, mais atentas, percebiam que aquele rapaz de olhar desconfiado tinha uma qualidade rara. Não se vendia fácil. E isso, em um ambiente saturado de favores, podia ser uma arma ou uma ameaça. Quando finalmente surgiu a oportunidade de se candidatar a vereador em Juiz de Fora, em 1958, pouca gente apostou nele. Sua campanha era pobre, feita em grande parte a pé, de porta em porta. Enquanto outros candidatos estouravam foguetes, alugavam carros de som e prometiam milagres, Itamar levava o discurso na ponta da língua e o caderninho de anotações na mão. O tempo jogava contra. Faltavam poucas semanas para a eleição quando sua campanha, de fato, engrenou. Era preciso fazer em dias o que concorrentes faziam em meses. Ele traçou consigo mesmo um limite brutal. Ou conseguiria ser conhecido por, pelo menos, uma pessoa em cada rua dos bairros populares, até a véspera da eleição, ou aceitaria que não estava pronto. No papel, rabiscou uma espécie de mapa improvisado da cidade, marcando as áreas que já tinha visitado e as que faltavam. Cada dia sem chuva era um dia ganho. Cada enchente, cada contratempo, era uma derrota no relógio que corria sem piedade. Seu principal concorrente naquele pleito, símbolo da velha política local, circulava em carros confortáveis, apertava mãos em festas elegantes, posava para fotos com empresários. Enquanto isso, Itamar subia morros, entrava em casas simples, sentava em cozinhas apertadas para ouvir reclamações sobre água, luz, ônibus. Onde o outro vendia promessas genéricas, ele anotava números de rua, nomes de contato, problemas específicos. No fim, contra o cálculo dos donos do poder, o resultado foi um choque. Itamar Franco foi eleito vereador, não com a maior votação, não com festa cinematográfica, mas com a legitimidade que vem quando o povo comum decide contrariar as previsões. Aos 28 anos, aquele menino nascido em alto mar conquistava, enfim, um pedaço de chão firme na política. Na Câmara Municipal, logo ficou claro que ele não estava disposto a ser um enfeite. Exigia explicações sobre gastos, questionava privilégios, se irritava com a lentidão das respostas. Ganhou fama de impaciente, de difícil. Alguns colegas tentavam enquadrá-lo. Política é assim mesmo, Itamar. Aprenda. Mas ele não aceitava o "é assim mesmo" como resposta. E isso começou a incomodar gente poderosa. Enquanto isso, o Brasil descia uma ladeira perigosa. O início dos anos 1960 trouxe radicalização, medos, conspirações. Em 1961, a renúncia de Jânio Quadros mergulhou o país em uma crise institucional profunda. Em 1964, o golpe militar derrubou João Goulart e instaurou uma ditadura que prometia ordem e estabilidade. Na prática, significou cassações, censura, medo. Em Juiz de Fora, cidade estratégica e próxima de quartéis, o clima ficou pesado. Inúmeros políticos foram afastados, partidos foram pressionados, a margem de manobra da oposição foi encolhendo dia após dia. O velho sistema partidário foi desmontado, e logo veio o bipartidarismo imposto pelos militares. De um lado, a Arena, sustentáculo, do regime. De outro, o MDB, a sigla permitida para a oposição consentida. Era um momento de escolha. Muitos políticos locais, com carreiras consolidadas, migraram sem pudor para o lado do poder, trocando cores e discursos como quem troca de gravata. Itamar, que poderia ter escolhido o caminho confortável da adesão, fez o contrário. Alinhou-se ao MDB. Alinhou-se, portanto, ao lado mais vigiado, mais limitado, mais arriscado. Era um gesto que, em cidades como Juiz de Fora, podia custar caro. Os generais não gostavam de surpresas. Era preciso muita coragem, ou teimosia, para se colocar, ainda que dentro das regras do regime, no campo dos que diziam não às imposições. Essa escolha definiria sua trajetória. Em 1966, aproximava-se uma eleição crucial, a de prefeito de Juiz de Fora. Para os militares e seus aliados civis, era fundamental manter as principais cidades sob controle de gente confiável. O candidato do governo reunia tudo o que o sistema podia oferecer: apoio financeiro, tempo de rádio, comícios garantidos, elogios na imprensa local. Era a continuidade da velha ordem, agora abençoada pelos novos donos da caneta. Do outro lado, no MDB, surgiu a figura de Itamar Franco como alternativa. Um engenheiro conhecido, vereador alinhado à oposição, crítico de abusos. Para muitos, porém, ele parecia fraco demais para enfrentar o rolo compressor do regime. Faltavam recursos,
sobravam ameaças sutis. Cuidado com o que você diz no palanque. Há limites para a oposição. Os tempos não são de brincadeira. Havia, além disso, um relógio invisível correndo. A ditadura falava em abertura lenta e gradual, mas na prática endurecia a cada ano. Não se sabia quanto tempo ainda haveria para disputas eleitorais minimamente competitivas. Em conversas reservadas, lideranças do MDB diziam a mesma frase, meio em sussurro, meio em súplica. Se perdermos agora, ficaremos anos sem nenhuma voz nas prefeituras-chave. Para Itamar, aquela campanha não era apenas uma disputa municipal. Era uma corrida contra o tempo histórico. Se ele não conseguisse vencer naquele momento, talvez nunca mais tivesse a chance de mostrar que a oposição podia governar uma grande cidade sob o nariz dos militares. A máquina do governo se moveu com força. O candidato rival se apresentava como homem de confiança, cercado de slogans que prometiam progresso ordeiro. Os jornais repercutiam suas falas, suas fotos, suas obras futuras. Já Itamar fazia comícios modestos, muitas vezes sob a vigilância ostensiva de agentes do regime, que anotavam discursos, contavam aplausos, observavam rostos na plateia. Ele aprendeu a falar em código. Em vez de atacar frontalmente os militares, criticava governos distantes que não conhecem a vida real das pessoas. Em vez de pedir ruptura, pedia respeito ao povo e ao voto. Seus comícios não tinham fogos de artifício, mas tinham algo que os rivais tentavam imitar sem sucesso: credibilidade. Nas últimas semanas de campanha, as pressões aumentaram. Havia telefonemas estranhos, recados atravessados, tentativas de intimidar lideranças de bairro que o apoiavam. Gente que prometera abrir o portão de casa para as caminhadas recuava de última hora, temendo represálias. O medo era um cabo eleitoral silencioso, mas eficiente. Ainda assim, Itamar se recusou a recuar. Intensificou a agenda, multiplicou os encontros, apertou mais mãos do que o corpo aguentava. Em alguns dias, mal comia. Sabia que, em eleições assim, cada voto arrancado ao medo era uma pequena vitória contra a lógica do regime. E, de novo, o relógio não dava trégua. A cada comício, ele sabia que era uma das últimas chances de convencer indecisos antes da urna. Na noite da apuração, a cidade prendeu a respiração. As rádios anunciavam resultados parciais. Os boatos corriam mais rápido que as contagens oficiais. Em certos momentos, parecia que o candidato do governo abriria uma vantagem irreversível. Mas à medida que chegavam às urnas dos bairros populares, dos morros, das ruas onde Itamar tinha batido na porta uma por uma, a diferença diminuía. Quando finalmente o resultado foi confirmado, a notícia caiu como um raio. O candidato da oposição, do MDB, aquele engenheiro filho, de mãe solteira, nascido em alto mar, havia derrotado o favorito do regime e se tornara prefeito de Juiz de Fora. Para os generais, era um incômodo. Para os velhos coronéis locais, uma afronta. Para o jovem prefeito, um começo e um aviso. Se ele tinha conseguido chegar até ali, seria vigiado em cada passo a partir de agora. Naquele instante, algo se cristalizava na história de Itamar Franco. Ele deixava definitivamente de ser apenas o menino sem cidade. De origem, o estudante indignado, o vereador persistente. Passava a ser, de fato, um protagonista em um tabuleiro político perigoso, onde cada obra, cada decreto e cada confronto contariam, muito mais do que ele podia imaginar. O rival derrotado naquela eleição, com todos os poderes que trazia por trás de si, não era apenas um concorrente local. Era o símbolo de um sistema inteiro que não aceitava perder. E Itamar, sem saber ainda, tinha acabado de convocar contra si, para os próximos anos, não apenas adversários políticos, mas a desconfiança permanente de quem mandava no país armado. A partir dali, cada dia de governo seria uma disputa. E o relógio da história, que já corria rápido, começaria a acelerar ainda mais. Naquela noite abafada de setembro de 1992, Brasília parecia segurar a respiração. Dentro do Congresso, deputados contavam votos. Do lado de fora, milhares de jovens com o rosto pintado de verde e amarelo gritavam. Uma palavra pesada como pedra: impeachment. No Palácio do Jaburu, afastado alguns quilômetros dali, um homem andava de um lado para o outro, quase em silêncio, segurando um exemplar gasto da Constituição. Ele sabia que, se os ponteiros do relógio chegassem à meia-noite com um resultado definido, a vida dele, e a do Brasil, nunca mais seria a mesma. Esse homem era Itamar Franco.
O menino nascido em alto mar estava a poucos minutos de se tornar presidente de um país em ebulição. E o mais irônico, quem tinha passado anos tentando apagá-lo dos bastidores, quem o tratara como figurante de luxo, era justamente o rival que agora afundava em praça pública, Fernando Collor de Mello. Mas como aquele engenheiro mineiro, prefeito de uma cidade do interior sob a sombra dos quartéis, tinha ido parar ali, sozinho num palácio meio escuro, ouvindo pela televisão o destino do chefe e do próprio país sendo decidido voto a voto? Para entender essa cena, é preciso voltar quase 3 décadas, a Juiz de Fora de 1967. Itamar, recém-eleito prefeito, não ganhou um gabinete qualquer. Ganhou uma cadeira cercada de olhos desconfiados. Cada portaria, cada concurso, cada contratação era examinada por militares, por empresários ligados ao regime, por velhos coronéis, da cidade que, derrotados na urna, queriam vingar-se nos bastidores. Ele montou uma equipe técnica, trouxe engenheiros jovens, gente da universidade, funcionários que não deviam favor a ninguém. Tinha uma obsessão: mostrar que era possível governar sem entrar no jogo da troca de favores. Isso, para muitos, soava como uma heresia. Em reuniões tensas, representantes da velha elite cochichavam: "Prefeito, o senhor precisa ser mais flexível. Política se faz assim mesmo, com composições." Itamar respondia com um sorriso curto e uma frase que começaria a virar marca registrada: "Eu não vim aqui para servir a meia dúzia, vim para servir a cidade." Na prática, isso significava enfrentar gente perigosa. Quando decidiu revisar contratos superfaturados de obras, mexeu diretamente na renda de empresários amigos dos generais. Quando abriu licitações mais transparentes, irritou vereadores aliados do governo federal. Logo começaram a circular boatos de que seria intervindo que um prefeito tão oposicionista não duraria 4 anos. O tempo virou inimigo. Ele sabia que cada mês de gestão era uma prova de resistência. Se cometesse um erro grave, uma falha administrativa, qualquer pretexto serviria para afastá-lo. A resposta foi mergulhar no trabalho. Pavimentação de bairros esquecidos, ampliação da rede de água, investimentos em educação. Queria que, ao fim do mandato, a cidade inteira pudesse apontar algo concreto e dizer: "Isso aí é obra dele." Ao mesmo tempo, mantinha o discurso firme contra abusos do regime, mas sempre um passo aquém da linha vermelha que poderia levá-lo à cassação. Um equilíbrio quase insano entre coragem e sobrevivência. Enquanto o rival derrotado, ligado aos poderosos, articulava vinganças silenciosas, Itamar cultivava algo mais difícil de quebrar do que um mandato: reputação de homem sério. Quando deixou a prefeitura, em 1971, não saiu rico, não saiu com empreiteiras eternamente gratas. Saiu basicamente com 2 coisas: prestígio popular em Juiz de Fora e fama de político complicado entre os donos do poder. Para um país ainda em ditadura, era um cartão de visitas ambíguo. Alguns amigos bem-intencionados aconselharam: "Itamar, diminui o tom. Entra para a arena, garante sua carreira, o país não vai mudar tão cedo." Ele fez o oposto. Fortaleceu sua ligação com o MDB, o partido de oposição consentida, e mirou mais alto: o Senado Federal. Era 1974, ano em que os generais achavam que controlavam tudo. O candidato do governo em Minas vinha com a máquina na mão. Apoio de governadores biônicos, tempo de televisão, dinheiro, imprensa simpática. Itamar, de novo, tinha pouco. Palanques improvisados, carro emprestado, discursos feitos na raça. Mas aquele Brasil dos anos 70 estava mudando silenciosamente. Nas filas de ônibus, nos corredores de fábrica, nas missas, crescia um cansaço com a censura, com a tortura sussurrada, com o milagre econômico que não chegava para todo mundo. Quando Itamar subia ao palco, não falava só de Minas. Falava da necessidade de o país voltar a decidir seu próprio destino. E, de novo, o confronto ficava claro. De um lado, o candidato da continuidade autoritária. Do outro, o engenheiro magro, de traços firmes, dizendo que não aceitava ser oposição decorativa. O relógio da história jogou ao lado dele. Naquela eleição, o MDB protagonizou uma vitória que a imprensa, mesmo censurada, não conseguiu esconder. Uma avalanche de votos contra a Arena em todo o país. Em Minas, Itamar Franco foi eleito senador. De Juiz de Fora, partia agora para Brasília como uma das principais vozes da oposição. No Senado, o jogo era outro. Ali, os rivais não eram apenas coronéis locais,
mas figuras nacionais, muitos deles acostumados a 3, 4, 5 mandatos, com trânsito livre nos gabinetes militares. Ao ver aquele mineiro reservado, de terno sempre um pouco gasto, alguns o subestimaram. Mais um provinciano que vai aprender como funciona a capital. Em vez disso, foi Brasília que teve que aprender a lidar com Itamar. Ele se somou ao grupo dos autênticos do MDB, aquela ala que não queria fazer apenas discurso protocolar de oposição, mas enfrentar, de verdade, o regime, denunciar censura, pressionar por eleições diretas, exigir anistia para presos e exilados políticos. Em sessões longas, em que a madrugada avançava e o plenário esvaziava, lá estava ele, sentado, insistindo em falar, esperando sua vez de registrar em ata cada abuso. O rival da vez, mais do que uma pessoa, era uma lógica, a do acordo por cima. Havia dentro do próprio MDB quem achasse que era hora de suavizar o confronto, de negociar posições em estatais, de aceitar a tal abertura lenta e gradual, prometida pelos generais. Itamar se irritava com isso quase tanto quanto com os discursos oficiais da arena governista. Em reuniões internas, batia de frente. Se formos sócios da ditadura na hora da transição, não teremos moral nenhuma depois. Essa postura lhe custou caro. Perdeu espaço em certas articulações, foi deixado de fora de conchavos decisivos, viu rivais mais maleáveis ocuparem cargos de destaque. Mas ganhou outra coisa: respeito na rua. Em comícios por Minas, em encontros com sindicatos, o nome dele vinha sempre associado a uma palavra antiga, quase fora de moda: coerência. No início dos anos 80, o clima ferveu de vez. A inflação começou a disparar. As greves se multiplicaram. A sociedade pedia, em coro, o que os militares mais temiam: eleições diretas para presidente. Itamar mergulhou com tudo na campanha das diretas já. Subiu em palanques ao lado de artistas, sindicalistas, líderes estudantis, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em cidades do interior, repetia a mesma ideia. Não queremos herdar um poder negociado em salas fechadas, queremos votar. A batalha ganhou nome: Emenda Dante de Oliveira. Se aprovada, devolveria ao povo o direito de escolher o presidente ainda em 1984. Os generais, acuados, manobraram nos bastidores. Na noite da votação, a Câmara lotada parecia um estádio. Das galerias, o povo acompanhava gritos, choros, preces. O país inteiro preso à transmissão ao vivo. A contagem foi um suplício. Faltando poucos votos para o quórum necessário, ficou claro que a emenda seria derrotada. Itamar, da tribuna, assistiu ao sonho escorrer entre os dedos por uma margem mínima. A frustração era quase física. Lá embaixo, nas galerias, gente chorava. Nas ruas, milhões tinham marchado por meses. E, de repente, um punhado de deputados alinhados ao governo enterrava a esperança. Mas naquele fracasso, uma oportunidade surgia em silêncio. Já que o povo não teria o direito de escolher diretamente, a sucessão passaria pelo velho colégio eleitoral. E ali, Itamar enxergou em outro mineiro, Tancredo Neves, a chance de liderar uma transição menos humilhante para a democracia. O adversário era Paulo Maluf, símbolo do entulho autoritário, apoiado por boa parte da máquina. A disputa Tancredo-Tis-Maluf virou uma espécie de revanche das diretas derrotadas. Em reuniões discretas, no apartamento de lideranças do PMDB, Itamar foi um dos que defenderam com firmeza o nome de Tancredo. Viu de perto as negociações, as promessas, as pressões. Quando finalmente o colégio escolheu Tancredo, o Brasil explodiu em festa contida. Não eram diretas, mas era um começo. Parecia que, enfim, o país se afastaria das sombras do regime. Então veio o golpe mais cruel, não da política, mas da biologia. Na véspera da posse, Tancredo adoeceu gravemente. Enquanto o país preparava faixa, hinos e desfiles, ele era levado às pressas para o hospital. Dias de boletins médicos vagos, de rumores, de medo. A imagem do mineiro sereno assumindo a presidência virou, de uma hora para outra, um fantasma. Quando a morte foi confirmada, o Brasil mergulhou em luto e incerteza. José Sarney, vice vindo das fileiras da ditadura, assumiu o comando do país. Aquilo doía em Itamar como uma traição do destino. De novo, a transição sonhada escorregava das mãos dos que haviam enfrentado o regime com mais firmeza. De novo, quem se aproximara dos generais era recompensado com a caneta. Nos anos seguintes, já em um regime formalmente democrático, Itamar continuou no Senado, agora em um ambiente confuso, cheio de novos partidos, velhas práticas e uma economia cambaleante.
A inflação, que na ditadura fora escondida atrás de números arrumados, agora explodia à luz do dia. Salários viravam pó entre o dia do pagamento e o fim do mês. Cadernos de supermercado eram reescritos 3, 4 vezes por semana. Era como se o país inteiro vivesse em permanente contagem regressiva. Ou você gastava o dinheiro hoje, ou ele valeria metade amanhã. Foi nesse cenário de descrédito dos velhos partidos e de revolta com a economia que surgiu, no fim dos anos 80, um novo personagem, de fala rápida, terno impecável e imagem de modernidade. Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Jovem governador de Alagoas, ele se apresentava como o oposto de tudo o que o sistema político representava. Atacava privilégios, denunciava altos salários, prometia varrer a corrupção. Para vencer a eleição presidencial de 1989, a primeira direta desde 1960, Collor precisava de algo que não tinha: raízes em estados grandes e um parceiro que passasse seriedade ao eleitorado mais desconfiado. Foi aí que o nome de Itamar Franco entrou em jogo. Um mineiro respeitado, com histórico de oposição à ditadura, fama de honesto, um contraponto ideal à imagem midiática e explosiva do candidato. A aliança parecia improvável. De um lado, o homem de marketing perfeito. Do outro, o engenheiro reservado, que detestava holofotes exagerados. Mas a lógica eleitoral falou mais alto. Itamar aceitou ser vice. Alguns amigos o alertaram. Cuidado, ele é diferente de tudo o que você já viu. Vice costuma ser tratado como enfeite. Ele sabia disso. Ainda assim, decidiu encarar. Via naquilo uma forma de finalmente testar seu compromisso com o país em escala nacional. A campanha foi uma montanha-russa. No segundo turno, contra Lula, o clima era de guerra. Debates inflamados na TV, capas de revista agressivas, medo de todos os lados. Collor se tornou, no imaginário de parte do eleitorado, o salvador jovem contra tudo que está aí. Itamar aparecia pouco, quase sempre sério, discreto, compondo a dupla como um fiador silencioso. Quando a vitória veio, em 1989, o país se encheu de expectativa. Collor subiu a rampa como o presidente de terno branco, gesto teatral calculado, caminhando sozinho, sem esposa, em nome de um suposto novo tempo. Ao lado dele, num segundo plano, estava Itamar, já sentindo no fundo que o espaço reservado ao vice seria ainda menor do que imaginara. Não demorou a perceber que o rival agora não era mais um adversário eleitoral. Era o próprio presidente com quem dividia a chapa. Collor governava como se o vice fosse um estorvo. Poucos encontros, quase nenhuma consulta. Itamar era mantido à margem das grandes decisões, dos planos econômicos, das reformas. Chegou a ficar dias sem ser recebido. Em certas ocasiões, soube de medidas importantes, como o confisco da poupança, pela imprensa, junto com o resto do país. O choque foi brutal. O plano Collor congelou depósitos bancários, bloqueou salários, mexeu com a vida de milhões de pessoas de um dia para o outro. Contas de velhinhos foram trancadas. Pequenos comerciantes viram seu capital de giro sumir. Filas se formavam na porta dos bancos, não para sacar dinheiro, mas para ouvir funcionários dizerem: só uma parte, o resto está bloqueado. A inflação recuou por um instante, mas voltou com vingança pouco tempo depois. E a confiança no governo evaporou. Itamar, trancado em seu papel de vice invisível, observava tudo com crescente desconforto. Não havia sido eleito para aquilo. Tentou, em conversas reservadas, alertar, propor cautela, sugerir mais diálogo com o Congresso. Era ignorado ou tratado com condescendência. Um auxiliar de Collor chegou a dizer, em tom de deboche: deixa o vice lá em Jaburu, ele gosta de ficar quietinho. O desprezo era evidente. Mas o país não estava quieto. Em 1992, as denúncias de corrupção envolvendo o tesoureiro de campanha de Collor, Paulo César Farias, começaram a pipocar. Uma teia de contas no exterior, empresas de fachada, enriquecimento súbito, a cada semana, um novo escândalo. CPI, depoimentos bombásticos, manchetes sangrentas. Dos escritórios de Brasília às rodas de conversa nos botequins, uma pergunta se repetia. E o presidente não sabia de nada? No meio desse furacão, Itamar teve que enfrentar o dilema mais difícil da vida. Se mantivesse colado a Collor, corria o risco de afundar junto, visto como cúmplice ou covarde. Se afastasse, seria taxado de traidor, de oportunista, de vice que apunhala o chefe. O tempo corria. A CPI avançava, os estudantes ocupavam as ruas de cara pintada, a popularidade do governo desabava.
Ele tomou uma decisão silenciosa e calculada. Passou a se distanciar publicamente do presidente. Não fazia ataques pessoais, mas deixava claro que não endossava os desmandos. Recusou convites para atos festivos, evitou declarações elogiosas, reforçou a imagem de reserva moral. A tensão entre Planalto e Jaburu virou assunto de bastidor famoso. Gente ligada a Collor rosnava. Esse mineiro quer se fazer de santo. Vai ver só. Nos dias que antecederam a votação do impeachment, rumores de golpe branco circulavam nos corredores. Intervenção militar, anulação do processo, manobra jurídica para salvar o mandato. Itamar sabia que, se algo assim acontecesse, seu nome seria para sempre associado a uma ruptura com a democracia que tinha passado a vida defendendo. Dormia pouco, lia muito, conversava com juristas, com líderes partidários, tentando entender até onde podia ir sem ferir a Constituição. E então chegamos de volta àquela noite. Congresso lotado, galerias em chamas, votos sendo anunciados um a um. No gabinete de Collor, o clima era de trincheira. No Jaburu, de vigília. Itamar caminhava devagar. Ouvia o rádio, olhava o relógio, como se cada minuto acrescentasse mais quilos ao peso que estava prestes a cair sobre seus ombros. Quando o número mágico foi alcançado, os votos suficientes para afastar o presidente, a notícia percorreu Brasília como um relâmpago. Fogos de artifício estouraram aos longe, buzinas ecoaram, estudantes choraram abraçados. No Palácio do Planalto, Collor ainda tentaria um golpe teatral, renunciando na esperança de escapar da perda de direitos políticos. O Congresso, porém, manteve o processo, decretando sua inabilitação. Em questão de horas, aquela figura que o país mal conhecia, tratada por tantos como vice-decorativo, foi convocada a assumir o posto máximo da República. Sem tempo para preparar uma equipe sólida, sem um plano econômico claro, com uma inflação perto de 1.200% ao ano, com partidos desconfiados, com empresários céticos e com milhões de brasileiros cansados de promessas, o rival derrotado desta vez não era apenas um adversário específico, mas uma forma inteira de fazer política. Espetacular, vaidosa, imprudente. O homem nascido num navio, acostumado a navegar em águas turbulentas, chegava ao comando de um Brasil em naufrágio. E o relógio, outra vez, corria contra ele. Se não encontrasse em pouco tempo um caminho para estabilizar a economia e reatar a confiança, o país podia entrar num ciclo de caos do qual talvez não saísse por décadas. Naquela madrugada em que subiu a rampa do Planalto para uma posse sóbria, quase melancólica, ninguém apostava alto. Diziam que ele seria um presidente tampão, um governo de transição apagado, uma nota de rodapé na história. O que ninguém sabia, ainda, é que justamente essa subestimação, somada à teimosia que o acompanhava desde o berço, balançando no Atlântico, o empurraria a arriscar uma das viradas mais improváveis da política brasileira. O homem que muitos tratavam como presidente tampão tinha menos de 2 anos para vencer um inimigo que já tinha derrubado governos, destruído fortunas e humilhado famílias inteiras na fila do supermercado. Não era um general, não era um partido político. Era um monstro invisível que crescia todo dia. A hiperinflação. Na madrugada em que Itamar Franco tomou posse, os holofotes ainda estavam voltados para a queda de Fernando Collor. Mas nos bastidores, a pergunta que realmente apavorava Brasília não era: quem caiu? E sim, quem vai segurar esse país agora? O novo presidente entrava no Planalto com a faixa no peito e um prazo na cabeça. Se em poucos meses não desse um sinal claro de que a vida diária das pessoas ia melhorar, o Brasil poderia mergulhar em um caos social impossível de controlar. O contraste era brutal. Na TV, as imagens de Collor saindo pelos fundos, de carro comum, cercado por poucos aliados, ainda rodavam em câmera lenta. Já Itamar subia a rampa quase em silêncio, cerimônia sóbria, sem euforia. Muitos comentaristas repetiam a mesma frase, meio desdenhosa. Vai administrar o fim de governo. É só um síndico até 1994. Eles não sabiam, mas estavam empurrando aquele mineiro teimoso exatamente para o tipo de desafio que o movia desde Juiz de Fora. Provar que subestimar Itamar Franco sempre foi um erro. Os primeiros dias no Planalto foram um mergulho num país em ruínas. Pilhas de relatórios se acumulavam na mesa. Déficit público nas alturas, reservas internacionais minguadas, indústria em marcha lenta, desemprego em alta. Mas era o retrato do cotidiano que mais o atormentava. Dava para sentir, nos dados frios, o desespero concreto. O salário que saía do banco valendo X,
e 15 dias depois comprava só metade da feira. Aluguéis reajustados mês a mês, etiquetas nos mercados trocadas na frente do cliente, contratos indexados como se a inflação fosse uma força da natureza inevitável. Itamar sabia que não tinha os 100 dias de lua de mel que outros presidentes desfrutaram. Tinha, com sorte, umas poucas semanas. A base parlamentar que herdava era fragmentada, cheia de oportunistas que tinham corrido de Collor na última hora, mas continuavam, famintos por cargos e verbas. Havia ainda outro fantasma, menos visível, mas tão perigoso quanto a inflação. O ressentimento daqueles que viam no impeachment um excesso, que consideravam Itamar um beneficiário de um golpe branco. Qualquer passo em falso poderia reacender teorias conspiratórias, alimentar discursos de revanche. A primeira batalha foi montar um governo que não parecesse a continuação da desordem, mas também não virasse refém de um grupo só. Ele decidiu arriscar. Em vez de entregar o ministério inteiro para um partido poderoso, convidou quadros de diferentes siglas, juristas, respeitados técnicos com trajetória limpa. Queria um ministério de notáveis, um símbolo de que o país estava tentando mudar de página. Nas reuniões iniciais, a tensão era palpável. Líderes partidários falavam em tom doce, mas com ameaça embutida. Presidente, sem base sólida, não se governa. O senhor precisa confiar em quem tem voto. Itamar respondia com a calma irritante de quem não se dobra fácil. Confio em quem tem voto, mas também preciso confiar em quem sabe o que está fazendo. O país não aguenta mais aventuras. Desde o início, ele armou um ritual quase obsessivo. Todas as manhãs, antes de mergulhar na agenda, pedia o boletim da inflação, das reservas, do câmbio, da arrecadação. Olhava aqueles números como quem acompanha o estado de um paciente na UTI. Perguntava aos técnicos, com a franqueza que desconcertava muitos: se continuarmos assim, quanto tempo o Brasil aguenta? As respostas variavam em termos técnicos, mas a síntese era sempre a mesma. Pouco. Muito pouco. Os primeiros ministros da Fazenda tentaram remendos, pacotes de contenção de gastos, ajustes tributários, pequenas reformas. Nada sequer arranhava o monstro. Ao contrário, os índices às vezes até pioravam. A cada tentativa fracassada, os jornais estampavam manchetes ácidas. Analistas internacionais profetizavam o default. E, nos corredores do Congresso, os sussurros cresciam. Esse governo não chega inteiro a 94. É fraco, não tem rumo, não tem plano. Além da inflação em disparada, Itamar teve que enfrentar logo de cara outro campo minado: a moralidade pública. Vindo na esteira de um impeachment por corrupção, ele sabia que qualquer escândalo em seu ministério seria devastador. Por isso, adotou uma postura que surpreendeu muita gente em Brasília. Tolerância zero. Bastava aparecer uma denúncia consistente, uma suspeita bem fundada, e o ministro era chamado ao Planalto. Em encontros secos, sem muita volta, ouvia do presidente: o senhor é meu amigo, mas o país está machucado. Preciso que o senhor se afaste até tudo ficar claro. Alguns caíam atônitos, sem entender como um presidente que precisava tanto de apoio queimava aliados tão depressa. Mas na rua, aquela firmeza começava a ter efeito. A imagem de Itamar como uma figura séria, quase antiquada em seus códigos de honra, ganhava corpo. Em pouco tempo, muita gente simples, que mal sabia quem era o vice de Collor, passou a enxergar nele algo raro. Alguém que podia não ser brilhante, mas parecia decente. Mesmo assim, decência não enchia a geladeira. E o relógio da inflação seguia correndo. Foi nessa encruzilhada que Itamar decidiu fazer um movimento que mudaria a história. E criaria, ao mesmo tempo, seu maior aliado e seu maior rival. Em meio às trocas de ministros e ao desgaste acelerado das tentativas fracassadas na economia, ele convidou Fernando Henrique Cardoso para assumir o Ministério das Relações Exteriores. FHC, então senador e intelectual respeitado, rapidamente se destacou como uma voz organizada dentro do governo. Dominava os bastidores, tinha bom trânsito na imprensa, dialogava com empresários, acadêmicos, líderes políticos internacionais. De fora, começava a surgir uma narrativa perigosa para um presidente que sempre fora tratado com desdém pela elite política. O cérebro do governo é o ministro, não o chefe. Itamar percebeu o jogo e tomou uma decisão arriscada. Em 1993, chamou Fernando Henrique para a cadeira mais explosiva do país, o Ministério da Fazenda. No dia em que o convite foi feito,
A conversa entre os dois, relatada em diversas versões, tinha um subtexto claro de tensão. Sem rodeios, Itamar foi direto. Fernando, eu preciso de um plano de verdade. Não quero outro truque de congelamento. Não quero confisco. Não quero fantasia. Se o senhor aceitar, saiba que, se der errado, quem cai sou eu. FHC respondeu, com a autoconfiança que já carregava. Se der certo, presidente, o Brasil muda de nível. E o senhor entra para a história? Os dois sabiam, naquela sala, que estavam jogando não só o futuro econômico do país, mas também a própria trajetória política um do outro. Itamar precisava desesperadamente de um plano consistente. Fernando Henrique via ali uma chance única de se projetar além do Senado, de virar nome nacional para a sucessão de 1994. A partir daquele momento, os aliados se tornavam discretamente competidores em potencial. Quando o FHC levou ao Planalto a ideia central do que viria a ser o Plano Real, Itamar escutou em silêncio, caneta na mão, rabiscando datas e prazos num bloco. A proposta tinha algo de audacioso e quase poético. Criar uma moeda invisível, a unidade real de valor, para desindexar a economia e acostumar as pessoas a pensar em preços estáveis antes de lançar a nova moeda de fato. O senhor está me dizendo, interrompeu Itamar, franzindo a testa, que vai pedir ao povo para acreditar numa moeda que não existe no bolso? Fernando Henrique respirou fundo. Sabia que naquele instante podia perder tudo. Estou dizendo que é a única forma de quebrar o vício da inflação sem mais um choque traumático. Vai ser difícil de explicar, mas se o senhor bancar politicamente, funciona. O relógio ganhou contornos ainda mais nítidos. Para que o plano tivesse chances de sucesso, era preciso aprovar uma série de medidas no Congresso em poucos meses, criar a URV, segurar os ímpetos de aumento de gastos, controlar resistências de grupos que lucravam com a inflação, e ainda havia uma bomba relógio adicional. No ano seguinte, haveria eleição presidencial. Se o plano fracassasse, a crise poderia empurrar o país para opções desesperadas, radicais. Se desse certo, mudaria todo o tabuleiro da sucessão. Enquanto economistas como Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende e outros trabalhavam noite adentro, cercados de planilhas e cenários, Itamar travava outra batalha, mais silenciosa, nos corredores do poder. Parlamentares acostumados a reajustar contratos e salários com base na inflação temiam perder privilégios. Empreiteiros, banqueiros, setores da burocracia viam com desconfiança qualquer proposta que mexesse na lógica da indexação. Reuniões se sucediam até altas horas. Em uma delas, um deputado experiente, de voz rouca, foi direto. Presidente, com todo respeito, quem mexe com o indexador, mexe com gente muito grande. Se esse plano andar, muita gente poderosa vai perder dinheiro. O senhor está disposto a comprar essa briga? Itamar olhou para o relógio, como se escutasse não só o tic-tac do tempo físico, mas o da história, e respondeu. Eu passei a vida enfrentando gente grande sem quebrar palavra. Não vou me acovardar agora. O que o povo não aguenta mais é essa inflação de 40% a 50% ao mês. Se der errado, eu volto para Juiz de Fora. Mas se der certo, o Brasil sai desse inferno. Paralelamente, outro jogo de poder acontecia diante das câmeras. O plebiscito de 1993, que definiria se o país manteria a república, ou restauraria a monarquia, e se adotaria o presidencialismo ou o parlamentarismo. Para Itamar, defensor antigo do parlamentarismo, era a chance de diluir a concentração de poder no executivo, criar um sistema em que crises derrubassem governos, mas não o regime inteiro. Ele se posicionou com clareza, mesmo sabendo que poderia sair derrotado. Nas falas oficiais, repetia: não estou defendendo nada por conveniência pessoal. Estou defendendo o que acredito ser melhor para o equilíbrio do Brasil. O resultado foi um banho de realidade. A população, desconfiada de arranjos políticos, rejeitou a monarquia e cravou a manutenção do presidencialismo. Era como se o povo dissesse em coro: preferimos saber com nome e sobrenome quem manda e quem responde. Itamar saiu do pleito respeitado, mas ainda mais consciente de que, dali em diante, a responsabilidade seria toda dele. E de quem viesse depois. Enquanto isso, o Plano Real ia tomando forma, passo a passo, num delicado jogo entre economia e política. Em março de 1994, nasceu oficialmente a URV. Os preços começaram aos poucos a ser exibidos em duas colunas. Cruzeiros reais de um lado, URV do outro. Para a maioria das pessoas, aquilo parecia bruxaria num primeiro momento. Mas, em poucas semanas,
algo quase inacreditável começou a acontecer. Nas etiquetas marcadas em URV, os números paravam de disparar. Dona de casa, que antes saía do mercado furiosa, xingando a inflação, agora via, intrigada, que o preço do arroz em URV era o mesmo da semana anterior. Trabalhadores, ao receber o salário ajustado pela URV, notavam que o dinheiro não esfarelava tão rápido. Era como se o monstro estivesse sendo lentamente trancado numa jaula invisível. Do lado de fora, os holofotes corriam para Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda, que explicava o plano em entrevistas didáticas. Quadros, gráficos, manchetes o apontavam como artífice do real, arquitetor da estabilização. Nos bastidores, alguns aliados comentavam venenosos: presidente, cuidado, tem gente aí surfando na onda. Quem fica com a glória é o ministro, não o senhor. Itamar, que nunca foi ingênuo, percebia o movimento. Sabia que, em política, quem segura o microfone acaba ganhando o crédito. Mas naquele momento, tinha uma prioridade que atropelava o orgulho. Era preciso fazer o plano funcionar. Mais de uma vez, porém, chamou FHC ao gabinete para conversas tensas, de homem a homem. Fernando, vou repetir. Esse plano não pode virar projeto pessoal de ninguém. Se for para servir de trampolim, vai perder apoio. Quero compromisso com o país, não com campanha. Do outro lado da mesa, o ministro respondia, escolhendo cada palavra. O senhor tem minha lealdade, presidente. O que vier depois é consequência. Primeiro vamos entregar o que prometemos. A contagem regressiva ganhou data marcada. 1º de julho de 1994, o dia em que o real entraria em circulação como moeda. Era o momento mais delicado de toda a operação. Antes disso, porém, o plano ainda precisava transpor um campo minado no Congresso. Cada medida provisória, cada projeto de lei era disputado voto a voto. Grupos interessados em enterrar silenciosamente a reforma econômica trabalhavam emendas, adiamentos, manobras regimentais. Numa noite de votação decisiva, em que um dos pilares do plano corria risco de derrota, Itamar resolveu fazer o que raramente fazia. Apareceu pessoalmente no plenário, sentou-se discreto, mas visível, para todos. A mensagem era clara. Ele próprio estava em jogo. Deputados que flertavam com a traição hesitaram. Alguns mudaram o voto na última hora. A proposta passou por margem apertada. Um líder governista comentou aliviado, mas com certo assombro: quando esse mineiro resolve sair da toca, é difícil segurar. À medida que julho se aproximava, o clima nas ruas misturava esperança e medo. Lembranças dos planos fracassados anteriores, Cruzado, Bresser, Verão, Collor, ainda doíam na memória coletiva. Havia quem zombasse. Mais uma moeda para a coleção. Mas havia também quem, pela primeira vez em anos, ousasse acreditar que algo diferente estava vindo. Na madrugada da virada, enquanto bancos ajustavam sistemas, embalagens eram reimpressas e cofres se preparavam para receber cédulas. Novinhas, Itamar caminhava pelo gabinete quase como naquela noite de impeachment. Só que agora, o adversário não era um presidente vizinho, e sim a própria descrença nacional. Olhou para a primeira nota de real que recebeu das mãos do presidente do Banco Central. Sentiu o papel entre os dedos, observou o número 1, azul, limpo. Pensou nos camponeses, nos operários, nas professoras que tinham visto o dinheiro evaporar durante décadas. E pensou também numa ironia dura. Se o plano real desse certo, seria o passaporte para que seu ministro, e rival em gestação, chegasse à presidência no ano seguinte. Os dias seguintes foram quase surreais. De repente, o país, que vivia com índices mensais de inflação comparáveis a anos inteiros de países desenvolvidos, começou a experimentar algo próximo da normalidade. Preços estabilizados, salários que duravam até o fim do mês, contratos assinados sem o fantasma de reajustes explosivos, donos de padaria, que até ontem mandavam trocar etiqueta 2, 3 vezes ao dia, agora deixavam os preços lá, imóveis, como um milagre cotidiano. Na televisão, Fernando Henrique era celebrado como o pai do real. Nas ruas, muita gente simples, ao ser entrevistada, dizia: Deus e esse tal de plano real salvaram a gente. Itamar, em segundo plano, sorria curto quando perguntavam se sentia ciúmes. Ciúme não, sinto alívio. Era isso que o Brasil precisava. Mas por dentro, ele sabia que a luta não estava terminada. A estabilidade recém-conquistada ainda era frágil. Um passo em falso do próximo governo podia jogar tudo no lixo. E é aí que a rivalidade com Fernando Henrique, até então sutil, ganhou contornos mais nítidos.
Pressionado por seu partido e embalado pela popularidade do real, FHC decidiu deixar o Ministério da Fazenda para se candidatar à presidência. Era uma jogada lógica para ele e um risco calculado para o país. Itamar teria que escolher: manter distância da disputa, fingindo neutralidade total, ou apoiar, de forma mais ou menos explícita, aquele que, aos olhos do mercado e de parte da opinião pública, representava a continuidade do plano que ele próprio, presidente, havia bancado com o corpo inteiro. Em reservas, alguns MDBistas o cobravam: presidente, o senhor não pode entregar de bandeja o seu legado para outro partido. Temos nomes no PMDB, podemos lançar candidato, reivindicar o real como nosso. Do outro lado, técnicos e empresários o pressionavam com outro medo: se a oposição vencer com um discurso contra o real, tudo pode ir por água abaixo. É o seu governo que vai ser lembrado como mais um fracasso. O relógio eleitoral corria tão rápido quanto o cronômetro econômico havia corrido meses antes. Depois de muita hesitação, em gestos públicos mais simbólicos do que declarados, Itamar começou a sinalizar apoio à candidatura de Fernando Henrique. Não por afinidade ideológica plena, não por amizade cega, mas por uma espécie de pacto silencioso com a própria obra. Proteger o real acima das vaidades. Ainda assim, não deixava barato. Em conversas reservadas, repetia ao ex-ministro: não deixe que usem o plano como peça de propaganda vazia. Isso é coisa séria demais. Se chegar lá em cima, lembre-se de quem segurou a barra aqui embaixo. À medida que a campanha avançava, o Brasil parecia viver numa realidade dupla. De um lado, filas diminuíam, inflação despencava para índices que o país tinha esquecido que existiam. Do outro, a disputa política pegava fogo, com acusações, promessas e o velho jogo de alianças de sempre. Para muitos brasileiros, não havia rivalidade maior do que aquela que se travava dentro da própria mente. Confiar ou não naquela moeda, nova, naquele cenário aparentemente estável, depois de tanta frustração. Na noite da eleição de 1994, enquanto as urnas apontavam a vitória de Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, Itamar assistia aos resultados sem fogos, sem festa estrondosa. Não era sua vitória, mas também não era sua derrota. Era, de certa forma, a confirmação de que o plano que ele tivera coragem de bancar tinha se tornado, aos olhos do povo, o principal critério de escolha. Lá fora, manchetes celebravam o sociólogo que virou presidente graças ao real. Dentro do palácio, o engenheiro nascido em alto mar pensava em algo mais incômodo: ao salvar o país do naufrágio econômico em tempo. Recorde, ele próprio tinha construído a ponte pela qual seu principal rival político atravessaria rumo ao topo. Ainda restavam alguns meses de mandato, tempo suficiente para arrumar a casa, tentar blindar o máximo possível a nova moeda, costurar uma transição sem sobressaltos. Mas em silêncio, outra contagem regressiva começava a ecoar na cabeça de Itamar. O que faria quando devolvesse a faixa? Seria lembrado como o presidente que venceu a inflação ou como o coadjuvante ofuscado pelo brilho de um sucessor carismático? A resposta, ele sabia, não viria de um dia para o outro. E, talvez por isso, naquela fase final de governo, começou a amadurecer uma ideia incômoda para muita gente que o preferia aposentado. Itamar Franco não considerava sua missão política encerrada ao descer a rampa. O menino do navio, o prefeito rebelde de Juiz de Fora, o senador intransigente, o vice humilhado e o presidente imprevisto ainda tinha, na própria cabeça, algumas contas a acertar com a história. E quem sabe, mais alguns embates reservados com velhos e novos rivais. Ele saiu do Planalto como quem deixa um navio que finalmente parou de afundar. E descobre, ao pisar no cais, que já estão construindo outro barco sem o convidar para a tripulação. Enquanto a faixa presidencial passava do peito de Itamar Franco para o de Fernando Henrique Cardoso, não era só um governo que mudava de mãos, era também a disputa silenciosa por uma narrativa. De quem, afinal, era a vitória sobre a hiperinflação? Do lado de fora, as manchetes já apostavam num veredito cruel. FHC, o pai do real. Na versão condensada para telejornal, o roteiro era simples demais para caber à verdade. O intelectual que vira ministro cria o plano, se elege presidente e leva o Brasil à estabilidade. Itamar aparecia ali como figurante educado, o síndico que segurou a chave do prédio enquanto o verdadeiro arquiteto desenhava a obra. Por trás do sorriso contido na cerimônia de transmissão de cargo, a frustração era ácida.
Ele sabia quantas madrugadas tinha passado roendo a caneta em cima de gráficos, quantas votações apertadas atravessara, quantos inimigos comprara ao bancar o Plano Real. Mas o cronômetro político era impiedoso. A memória coletiva colava ao rosto de quem estava entrando, não de quem estava saindo. E como se não bastasse, seu principal rival agora ocupava a cadeira que ele próprio tinha protegido do incêndio. Logo nas primeiras semanas do novo governo, uma nova expressão começou a circular nos bastidores. Era FHC. Privatizações em série, abertura ainda maior da economia, discurso de modernização a qualquer custo. Nos salões de Brasília, alguns faziam piada maldosa. O Brasil saiu do improviso do Itamar para entrar no século XXI. Essas frases, que chegavam pingando veneno aos ouvidos do ex-presidente, ajudaram a alimentar uma decisão difícil. Fernando Henrique, agora no topo, estendeu uma mão aparentemente generosa. Ofereceu a Itamar a embaixada em Portugal, depois a representação do Brasil na Organização dos Estados Americanos, em Washington. Era, ao mesmo tempo, homenagem e afastamento. Um cargo de prestígio, mas bem longe do centro das decisões internas. A cena do convite, contada por assessores, tinha um quê de ironia histórica. Os dois sentados novamente frente a frente, como nos velhos embates do Plano Real. Só que desta vez, o mineiro não era o chefe. Presidente, o Brasil lhe deve muito, disse FHC, com aquele tom professoral. Quero que o senhor represente o país lá fora, em grande estilo. É o mínimo. Itamar respirou fundo. Sabia que se aceitasse, muita gente diria que estava sendo cooptado. Se recusasse, seria acusado de ressentimento. Olhou para o homem à sua frente. O rival, o beneficiário do real, o presidente ungido. E respondeu seco na sua cadência mineira. Eu aceito, Fernando. Mas uma coisa o senhor precisa saber. Onde eu estiver, continuo dizendo o que penso. Em Lisboa, morando em Palácio Histórico, cercado de azulejos azuis, Itamar assistiu ao Brasil à distância, pela tela da TV e pelo barulho dos telexes diplomáticos. Do outro lado do Atlântico, via FHC ser ovacionado em fóruns internacionais como o grande estabilizador da América Latina. Via leilões de empresas estatais transmitidos ao vivo, como se fossem eventos esportivos. E via também, nas entrelinhas, a conta social do modelo. Desemprego teimoso, favelas inchando, servidores estaduais sem salário. À noite, sozinho no gabinete da embaixada, abria jornais brasileiros enviados com dias de atraso, lia, em silêncio, sobre a emenda da reeleição, sobre denúncias de compra de votos no Congresso para permitir que Fernando Henrique tentasse um segundo mandato, fechava o jornal devagar, pousava os óculos na mesa e murmurava para ninguém ouvir. Eu, sim, fui chamado de oportunista por assumir a presidência pela Constituição e agora mudam a Constituição para não largar o poder. Em Washington, na OEA, o contraste era ainda mais brutal. Reuniões em inglês, discursos sobre democracia, boa governança, transparência institucional. Do lado de fora, telefonemas de Minas Gerais, de aliados antigos, contando histórias de municípios quebrados, hospitais sucateados, professores em greve. Aos poucos, o incômodo virou certeza. Itamar não queria terminar a carreira como diplomata em trânsito entre coquetéis. Havia nele um relógio interno que nunca parava de fazer barulho. O tempo, de novo, parecia correr contra. Se ficasse muito lá fora, viraria peça de museu. Ex-presidente decorativo. Se voltasse, ainda teria fôlego para enfrentar um país que já tratava sua geração como sucata política? Na metade dos anos 1990, ele começou a ensaiar o retorno. Deu entrevistas criticando a privatização da Vale, atacando o que chamava de entreguismo, denunciando a pressa em vender patrimônio público como quem liquida herança em feira de domingo. Rompia, assim, definitivamente, com o script que muitos esperavam. O do ex-presidente que se cala para preservar o verniz de estadista. Para Itamar, verniz sem coerência não valia nada. À medida que 1998 se aproximava, o velho instinto de disputa voltou a coçar. Com o fim do primeiro mandato de FHC, a pergunta rondava corredores de partidos, redações, botecos políticos. Itamar voltaria como candidato à presidência para desafiar o homem que se apresentava como dono do real? Ele mediu cenários, sondou aliados, ouviu promessas vazias, descobriu outra vez que os mesmos que o bajulavam no poder agora o achavam datado, sem estrutura. Foi então que surgiu a encruzilhada que mudaria seu rumo.
Em vez de enfrentar Fernando Henrique diretamente em Brasília, poderia voltar à origem de sua força, Minas Gerais. Um aliado lhe resumiu a escolha numa frase que o fisgou: se não querem ouvir o senhor em Brasília, faça o que sempre fez. Comece por Minas. Governe a caixa d'água do Brasil. Quem controla Minas, controla a torneira da República. A ideia de voltar ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, falando diretamente a um estado inteiro, acendeu algo nele. Aos 68 anos, com cabelos já completamente brancos, decidiu disputar o governo de Minas em 1998. Muitos analistas trataram a candidatura como saudosismo, um gesto de um homem que não aceitava se aposentar. Mas, nas estradas empoeiradas do interior, nas reuniões em cidades pequenas, a reação era outra. É o presidente que não roubou. É o homem que acabou com a inflação. A campanha foi um choque de gerações. De um lado, discursos marqueteiros, jingles modernos, promessas alinhadas ao discurso neoliberal de Brasília. Do outro, um mineiro de fala arrastada, prometendo exatamente o contrário. Enfrentar o arroxo, recuperar o Estado, dizer não, quando o governo federal tentasse empurrar a conta inteira para os ombros dos mineiros. Contra todas as previsões dos especialistas de gabinete, Itamar venceu a eleição com folga. Voltava ao poder, agora como governador de um dos estados mais estratégicos do país. Ao tomar posse em 1º de janeiro de 1999, encontrou em Minas um cenário que parecia espelho, em escala menor, do Brasil que assumira. Em 1992, cofres vazios, folha de pagamento atrasada, dívidas impagáveis com a União. Só que desta vez, o credor era o seu velho rival, sentado no Planalto. E o prazo para reagir era ainda mais curto. 4 anos, sem direito à reeleição automática. Ele, fiel às suas convicções, recusava-se a se beneficiar da regra que criticara. Logo nas primeiras reuniões com a equipe econômica, a pergunta voltou, igual a de Brasília anos antes. Se continuarmos assim, quanto tempo Minas aguenta? As respostas eram brutais. Um assessor resumiu: meses, governador. Talvez semanas sem pagar parte dos compromissos. Numa noite tensa de janeiro, trancado no Palácio da Liberdade com secretários e técnicos, Itamar tomou uma das decisões mais explosivas de sua carreira. Anunciou que Minas Gerais entraria em moratória parcial, suspendendo temporariamente o pagamento da dívida com a União. A frase sintetizou o desafio em tom de afronta. Minas não paga. Quando a notícia estourou, Brasília reagiu como se um estado tivesse declarado independência. Plantões em televisões, capas de jornal com letras garrafais, analistas em pânico falando em quebra da federação. Efeito dominó. No Planalto, Fernando Henrique teria batido na mesa, furioso, exigindo uma resposta dura. Nos bastidores, alguns ministros sugeriram cortar repasses, deixar Minas sangrar para servir de exemplo. De repente, o velho duelo ganhava palco nacional outra vez. De um lado, o presidente sociólogo, símbolo da estabilidade, defensor da responsabilidade fiscal. Do outro, o ex-presidente governador, herói de uma Minas orgulhosa, desafiando a matemática dos credores. Para milhões de brasileiros, a cena tinha algo de faroeste. 2 pistoleiros antigos, agora mais velhos, mas ainda armados até os dentes, se encarando de novo no meio da praça. Sob pressão, Itamar não recuou. Em entrevistas, repetia: não vou tirar dinheiro da saúde e da educação de Minas para pagar juros de uma dívida que se tornou impagável. Não fui eleito para ser cobrador de banco da União. A ousadia o transformou, aos olhos de muitos, em símbolo de resistência ao modelo econômico da era FHC. Ao mesmo tempo, assustou investidores, irritou tecnocratas, criou tensão real na máquina federativa. Em Brasília, falava-se até em intervenção federal no Estado. Hipótese explosiva demais até para um país acostumado a crises. As semanas seguintes foram um xadrez sufocante, negociações duras, telefonemas ásperos, reuniões madrugada adentro. A imagem de Itamar, o homem que salvara o Brasil da hiperinflação, sentado frente a frente com técnicos do mesmo governo que monopolizava, a glória do real era quase um quadro surreal. De um lado, planilhas frias. Do outro, um governador repetindo que números que ignoram pessoas não merecem respeito. Ao fim desse braço de ferro, emergiu um acordo duro, mas menos humilhante do que o rolo compressor que muitos esperavam. Alongamento de prazos, renegociação de parte dos juros, algum respiro para Minas, em troca de metas fiscais apertadas.
Itamar não ganhou tudo o que queria, mas também não saiu de cabeça baixa. Para seus eleitores, o recado era claro. Ele não havia se curvado. Durante o mandato, insistiu em um estilo quase anacrônico para a época. Recusou privatizar empresas estratégicas do Estado, como a CEMIG e a Copasa, enfrentando pressão de todos os lados. Investiu em obras que considerava estruturantes, por vezes batendo de frente com recomendações de austeridade extrema. Exigia pontualidade em reuniões, cobrava clareza de secretários, despachava até tarde da noite, cercado de pilhas de papéis que insistia em ler pessoalmente. Esse jeito, que muitos viam como teimosia, fortalecia uma imagem rara na política brasileira. A de um governante que podia errar, mas não vendia convicção. Carregava na parede do gabinete, em lugar de destaque, fotos de momentos que sintetizavam sua trajetória. O navio em que nasceu, o carro de som em Juiz de Fora, a posse na presidência, a assinatura do Plano Real. Era como se lembrasse, diariamente, de que cada cargo que ocupara tinha vindo acompanhado de um prazo, de um relógio impiedoso, e que agora o tic-tac corria rumo ao fim de sua carreira executiva. Ao fim de 4 anos, com a saúde mais frágil, recusou disputar a reeleição. Poderia, pela Constituição emendada, tentar ficar mais 4 anos no poder. Preferiu não. Para ele, aquilo seria engolir a lógica que criticara em Brasília. Em vez disso, começou a flertar de novo com a ideia de voltar ao cenário nacional, apoiando candidatos que prometiam romper com o legado de Fernando Henrique. Em 2002, num Brasil cansado de desemprego e cortes, emergia outra figura forte no tabuleiro: Luiz Inácio Lula da Silva. Para muitos, o cenário era quase cinematográfico. O operário metalúrgico que vira líder de massas, pronto para desafiar a aliança. Liberal que dominara os anos 1990, Itamar, que nunca se encaixara direito em rótulos ideológicos, viu no momento uma chance curiosa. Apoiar um projeto que prometia corrigir o que ele considerava exageros do período FHC, sem rasgar o real que ajudara a construir. A relação com o novo governo seria, como quase tudo na vida de Itamar, ambivalente. Lula o convidou para ser embaixador na Itália em 2003, num gesto que misturava respeito e cálculo político. Era bom ter ao lado um ex-presidente respeitado, símbolo de ética e de resistência à FHC. Em Roma, Itamar caminhava entre ruínas romanas e salões diplomáticos, enquanto o Brasil vivia o início do lulismo, com crescimento, programas sociais e, pouco depois, seus próprios escândalos de corrupção. De longe, ele acompanhou o nascimento de siglas e esquemas que o enojavam. Mensalão, rachadinhas, conchavos sem pudor. Apertava os lábios, mandava recados reservados, às vezes publicava artigos defendendo o real quando setores do novo governo flertavam com aventuras inflacionárias e cobrava a coerência de quem havia prometido ética inabalável. Nem FHC nem Lula tiveram dele uma adesão cega. A rivalidade original com Fernando Henrique se ampliava em sua cabeça para algo maior. A disputa eterna entre o vale tudo pelo poder e o há coisas que não se faz. Quando finalmente deixou a diplomacia e voltou de vez para Juiz de Fora, já idoso, muitos acreditaram que o script clássico, enfim, se cumpriria. Memórias, palestras, homenagens protocolares. Mas o relógio de Itamar, de novo, não combinava com a aposentadoria. Em 2010, aos 79 anos, surgiu o convite que soaria absurdo para qualquer consultor de marketing. Disputar uma vaga ao Senado por Minas Gerais, agora por um partido menor. O PPS, sem a máquina dos grandes caciques. Quase octogenário, com o corpo cansado, ele topou. "O senhor ainda aguenta essa guerra?" perguntou um aliado. Ele sorriu de canto de boca. "Não sei quanto tempo eu tenho, mas sei que não vou gastar o que sobra sentado na varanda." A campanha foi um choque visual. Enquanto adversários exibiam jingles joviais e cenários high-tech, Itamar aparecia na TV com seu terno sóbrio, a fala pausada, quase sem truques de edição. Em vez de prometer milagres, lembrava a própria biografia. O menino nascido em alto mar, o prefeito briguento, o presidente que bancou, o real, o governador que dissera não à União. Em um país saturado de escândalos, aquela figura aparentemente deslocada no tempo soava, para muita gente, como Porto Seguro. O resultado surpreendeu os cínicos de plantão. Eleito senador com votação expressiva, devolvia ao Congresso uma voz incômoda para os donos do poder. Entrou no Senado em 2011 como decano informal.
tratado com deferência até por adversários ideológicos. Mas não confundiu respeito com silêncio. Criticou reajustes salariais descolados da realidade, bateu contra tentativas de anistiar malfeitos, defendeu a lei da ficha limpa, cobrou moralidade em cada microfone que lhe deram. Havia, porém, um novo relógio correndo, mais cruel do que todos os anteriores. Não era o do mandato, nem o da economia. Era o do próprio corpo. Poucos meses depois de assumir a cadeira no Senado, começaram os exames, as idas discretas a médicos, os diagnósticos sussurrados em corredores de hospital. Leucemia. Um nome frio demais para um inimigo implacável. Internado em São Paulo, entre aparelhos e tubos, Itamar continuava pedindo relatórios, projetos, votações importantes. Ligava para assessores, ditava posições, tentava, à distância, não desperdiçar o pouco tempo que ainda tinha de mandato. Num dos telefonemas, com a voz já fraca, teria dito: "Não me deixem faltar a nenhuma votação importante por acomodação. Se eu não puder ir, que seja porque o corpo não aguenta mais, não porque a vontade faltou." Enquanto o sangue era substituído em transfusões, enquanto os medicamentos corroíam ainda mais suas forças, lá fora o Brasil continuava. Seu ciclo conhecido: escândalos, planos, pacotes, promessas. No fundo dos corredores do hospital, ele parecia ouvir o velho tic-tac que o havia acompanhado desde 1930, quando foi registrado como nascido em alto mar, costa brasileira. Tempo curto, jogo pesado, nenhuma garantia de reconhecimento. No dia 2 de julho de 2011, às vésperas de completar 81 anos, o coração que tinha batido em convés de navio, prefeituras turbulentas, palácios presidenciais e plenários de Senado, finalmente parou. A ironia, para quem acreditava em simbolismos, saltava aos olhos. Ele morria exatamente na data em que a moeda que ajudara a criar, o real, celebrava 17 anos de circulação. O homem e a obra, de algum jeito, compartilhavam o mesmo calendário. O velório, em Juiz de Fora e depois em Belo Horizonte, reuniu uma fauna política improvável. Líderes de direita e de esquerda, antigos aliados e antigos desafetos, todos em fila para prestar honras ao presidente que não desviou, ao mineiro cabeça dura que segurou o país na marra. Fernando Henrique Cardoso, seu velho rival, esteve entre os que falaram e, diante do caixão, admitiu em público o que durante anos muita gente tentou apagar. Sem a coragem e a decência de Itamar Franco, não teria havido plano real? Naquela frase, por um instante, os anos de disputa e de sombra pareciam se reorganizar. O presidente tampão ganhava, enfim, o reconhecimento que o relógio da política negara em vida. Mas talvez a verdadeira vitória de Itamar Franco não estivesse só na moeda estável, nem nas brigas épicas com Brasília, nem nos cargos que ocupou. Estivesse, sobretudo, em algo mais simples e mais raro. Na insistência em lembrar, a cada gesto, que poder não é licença para tudo, que mandato tem fim, mas palavra, quando não é vendida, continua ecoando muito depois que os microfones se desligam. No fundo, sua biografia inteira pode ser resumida numa imagem. Um homem que começou a vida cercado por água, sem terra firme à vista, correndo contra o tempo desde o primeiro suspiro, e que passou 8 décadas repetindo, em diferentes cargos, em diferentes crises, a mesma mensagem incômoda para presidentes, partidos, banqueiros, caciques e eleitores. Subestimar um mineiro teimoso pode ser o erro mais caro de toda uma geração.